Eduardo Costa, vamos a alguns nomes aqui. Joyce Hasselmann, Aécio, Tiririca, ex-campeões de votos perderam milhares de eleitores nessa última eleição. Ou eles não se elegeram ou ali passaram raspando. Tem um outro movimento também que eu queria chamar a atenção, que aí é um movimento que Minas Gerais faz parte. Por exemplo, nós tivemos aqui 0,5% de votos para o PSDB. Lá no Rio Grande do Sul, o PSDB está bem atrás na corrida eleitoral, com um candidato que era o próprio governador, ainda com chances de ser presidenciável lá no início desse ano. E em São Paulo, por exemplo, o candidato do PSDB ficou em terceiro colocado, também com a máquina na mão. O que está acontecendo, Eduardo? Que movimento que é esse aí? Principalmente, eu queria tocar com você em torno do PSDB. É o caminho do fim? Acabou, né? Você vê que cada um desses três nomes que você citou tem uma característica, um comportamento que espelha muitos outros. Muitos outros. Tiririca, por exemplo, eu diria que está junto com Alexandre Frota. Uma brincadeira de mau gosto. Uma brincadeira de mau gosto. A Joyce, eu diria que está, por exemplo, junto com a Tronic. Tinha um caminho, mudou e agora é considerada traidora. E isso o eleitor não perdoa. E o Aécio é passado, né? Um passado triste, de muita opressão, de muita pressão em cima dos jornalistas, de muita concessão de incentivos fiscais para grandes empresas como a JBS, e sem falar nos episódios da mala, que ficou nacionalmente conhecido como aquele que ele escolhe o primo, porque se o primo trouxer a mala cheia de dinheiro, ele manda matar. Ele já conseguiu o milagre da manutenção do fórum privilegiado, né? Dessa chamada imunidade parlamentar, que é uma indecência. E aí, Ricardo, o que está acontecendo com alguns partidos, alguns tendo votos, muito pouco voto, um movimento ali de candidatos que sempre se elegiam puxando, né, outras pessoas. Que movimento foi esse? Como é que você leu essa história? O que eu acho que tem acontecido, isso já vem da outra eleição, com essa massificação da internet, das redes sociais, começaram a surgir essas chamadas aí subcelebridades da internet, esses influencers. Esse pessoal ganhou muito espaço. E o que eles fizeram muito sabiamente para eles, obviamente, né? Nas últimas eleições, foi atrelar a própria imagem a pessoas de muito peso, como o próprio presidente Bolsonaro. A gente falou, o Eduardo acabou de falar, e você também da Joyce. Ela, se você ver qual que é a contribuição dela na política brasileira para poder ser eleita deputada federal mais votada, nenhuma. Ela atrelou a imagem dela ao presidente Bolsonaro e se elegeu. Da mesma forma, esse rapaz aqui, o Nicolas de Belo Horizonte, sem menosprezar de maneira alguma, é o deputado mais votado do Brasil, mas qual que é a contribuição dele para a política? Quais são as ideias dele? Verdadeiras ideias que produzem algo para o país? Nada. Mas atrelou a imagem de forma muito sabida, muito sabiamente, e atrelou a imagem dele, sobretudo nas redes sociais, fez esse trabalho muito bom e foi eleito. O que me chama a atenção, e você também já citou isso, o Eduardo também, nessa questão desses novos candidatos, desses novos eleitos, é que eles estão realmente matando, me perdoa o termo que eu vou usar, mas eles estão matando a velharia política brasileira, né? A gente teve figurões que não foram eleitos. Você falou do PSDB, o José Serra, um quadro histórico tão importante, foi completamente esquecido. Aliás, sobre o PSDB, eu escrevi há algum tempo atrás, numa coluna minha no UAI, o título era assim: o PSDB morreu, só esqueceu de deitar. Porque é impressionante, né? Um partido que já teve aqui em Minas Gerais, já teve 22 deputados estaduais, hoje tem 1. O PSDB já teve uma bancada federal de deputados mineiros no número de 18, hoje são só 2. Né? Se você vê a votação, como você mesmo falou do Marcos Pestana, 0,5%, um cara preparado, um cara que tem uma história na política. Em São Paulo, perdeu 30 anos seguidos de poder, perdeu. No Rio Grande do Sul, a gente estava fazendo a cobertura aqui, você, Júnior, estava dodói com a sua conjuntivite, eu e Eduardo, a gente estava acompanhando, pau a pau, o Eduardo Leite com o candidato do PT, por pouquíssimo, acho que 2.000, 3.000 votos, ele foi para o segundo turno. É uma pena, porque é um partido tão importante para o país, foi um partido tão importante na redemocratização, mas eu acho que a arrogância dos manda-chuvas do PSDB levaram a essa tragédia, e o partido está extinto. O nosso tempo está correndo rápido aqui, Rita. Eu queria ouvir você e também o Malco sobre esse assunto. Como é que você viu essa saída aí dos figurões, quem puxava tanto voto e que não foi reeleito? Ô, Júnior, que pena, viu? Porque esse tema remete à pauta de ontem.
Isso é a revolução da internet. Isso é a democratização da informação. E eu fico muito triste de reduzir o Nicolas e toda a pauta e todo o trabalho dele a um famoso de internet. Não, ele ficou famoso por trabalhar. Então, ele é um cara que tem programa, é um liberal. E outra coisa, isso é o amadurecimento da nossa democracia. A nossa jovem democracia está enterrando o assistencialismo e o populismo e trocando os candidatos pelo trabalho, por aqueles que têm um programa, uma proposta. Então, isso é revolução. E só para terminar, eu gostaria de indicar aqui um livro que é muito interessante, que chama Todo Mundo Mente. O que a internet e os dados dizem sobre quem realmente somos. É um livro do Stefan Davidovich. Eu acho que deveria fazer parte da leitura de todos. E aí, Malco, como é que você viu essa situação toda, esse movimento contrário, né, do que a gente teve, em alguns casos sim, em outros não, e essa baixíssima votação do PSDB pelo Brasil? Meu tempo ficou curtinho, eu quero lembrar do resultado da eleição passada e falar desses fenômenos. Nós tivemos 2 fenômenos aqui em Minas na eleição passada. Mauro Tramonte na Assembleia e Marcelo Álvaro Antônio na Câmara dos Deputados. Mauro Tramonte foi reeleito e Marcelo também. Mas ambos com menos de 80% dos votos que tiveram, ou seja, Mauro Tramonte só teve 100 mil votos para quem teve 500, e Marcelo Álvaro Antônio só ocupa a cadeira pelo sucesso da votação do Nicolas. Ou seja, esses candidatos que surgem como um fenômeno tendem a não prestar contas ao eleitor, tendem a não fazer o mandato, exatamente pelo que o Ricardo falou. Não têm propostas e não conseguem, ao longo do mandato, corresponder à expectativa deles. A responsabilidade do Nicolas é enorme, pois carrega 1,5 milhão de votos de Minas. E terá que no Congresso prestar conta disso. E eu sou um pouco cético como o Ricardo. Eu acho que ele terá grande dificuldade para cumprir a expectativa que Minas colocou nele. Na esteira do Malco, eu saúdo a força das mídias sociais, mas não me empolgo porque, por exemplo, tem um Galeasso que foi eleito porque brigou com o irmão famoso.